A ideia de fazer, de gravar, ela surge por conta, como eu disse, do interesse de várias pessoas que a gente mantém contato. Hoje em dia, com a internet, a gente está em contato com todo mundo, né? Até Marte, né? Então, o que acontece é que a gente, quando tem um tema assim de muito interesse, a gente procura filmar e depois a gente faz uns cambalachos aí com a ajuda do Davidson para tirar as coisas assim, né, que não ficou legal, e aí a gente joga no YouTube. Então a gente tem um canal do YouTube, tem várias palestras lá, bate-papos, reflexões, e essa é a ideia. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado, né, ainda mais com a importância da data de hoje, né? Aí eu falei para a Regina, falei assim, olha, eu tenho um tema aí que eu gostaria de falar, só que ele leva tempo, né? São 3 horas, gente, você pode ficar tranquilo e tal, né? Mas enfim, na realidade eu vou torcer para conseguir manter a boca fechada e fechar em 1 hora, senão minha mulher fica lá, ó. Né? Pois bem, esse tema é muito importante, porque, como nós colocamos aqui, eu sei que está difícil de ver, é que senão a filmagem vai ser legal, relações, identidade e sucesso. Esses 3 itens foram falados aqui, né? A história desse centro, como foi contada, ela partiu do relacionamento entre 2 pessoas que tinham uma identidade própria construída pela experiência da vida e, por conta disso, o sucesso ocorreu. Todos nós aqui, indistintamente, queremos ter sucesso. E o sucesso se expressa pela família, pela projeção social, pelo reconhecimento na área do trabalho, ou simplesmente quando a pessoa se sente bem consigo mesma e acha, não, mas tem certeza de que fez o seu melhor. Isso é sucesso. Então, como o sucesso é um tema muito importante, nós trouxemos, a partir de uma visão sistêmica, como é que as coisas acontecem. Todos nós, para construirmos a nossa vida ou iniciarmos a caminhada em busca do sucesso, seja ele qual for, nós temos que ter ideia de onde estamos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Pelo menos algumas crenças que norteiem a nossa ação no mundo. Então, perguntas como, o que sou? A primeira pergunta, o que sou? Não quem sou, mas o que sou, porque nós precisamos saber o que somos. Poderíamos dizer, somos espíritos reencarnados, né? Somos espíritos, então, o que somos? Isso já amplia enormemente o significado da nossa vida. Quem sou? Como é que eu posso dizer? Quem é que eu sou? Né? Geralmente a gente se apresenta com um cartão, psicólogo, professor, engenheiro. Não, mas quem sou eu? Né? De onde eu vim? E não da cidade, mas quais são as minhas origens? Quem são meus pais, meus avós, bisavós e todos os ancestrais que estiveram antes de mim e que contribuíram para que eu chegasse aqui com todas as experiências? O que eu quero ser? É uma outra pergunta, né? Que não está só na cabeça dos jovens que estão procurando uma definição profissional. Todos nós pensamos, o que é que eu quero ser? O que será que esperam de mim? Porque a gente vive em sociedade, a partir de relacionamentos, então é importante que eu tenha uma ideia do que as pessoas esperam de mim, do meu grupo social, a sociedade onde eu estou inserido, ela deve esperar alguma coisa de mim. Pior que isso, é que além de muitas vezes a gente não ter uma ideia clara do que esperam de mim, é o que eu penso que esperam de mim, que é uma coisa totalmente diferente. E aí entra os preconceitos, né? O que esperam de mim? O que será que esperam de mim, né? O que será que meu pai espera de mim? Minha mãe, minha mulher, meus filhos, meu chefe? O presidente do centro, né? O médium que está me dando passe, o espírito que me acompanha, o que eles esperam de mim? E eu tento adivinhar, e adivinhando eu tento me adaptar. Mas o que eu posso ser? Afinal de contas,
O que me condiciona? O que impede que eu seja o que eu quero ser? E o que me ajuda a ser o que eu quero ser? O que eu posso mudar? Quando eu identifico algumas coisas que eu gostaria de mudar, mas o que eu posso? E o que é que eu devo aceitar? Porque existem condições que não há como mudar. Então eu preciso ser humilde, resignado diante de algumas coisas. Mas o que é que eu não posso mudar? O que eu devo aceitar? E acima de tudo, qual é o meu propósito nesta vida? Se nós conseguirmos responder essas perguntas, aí nós poderemos subir no palco da vida e dizer: eu sou tudo isso, por enquanto. O que nós vamos apresentar aqui é uma série de conhecimentos e uma proposta de trabalho que nós desenvolvemos, mas vai mais além. É até certo ponto, uma quebra de paradigmas. Como também é uma quebra de paradigmas as propostas que Allan Kardec trouxe em 1857 através do advento do Livro dos Espíritos. E eu me sinto muito à vontade de apresentar esse tema porque, como um apaixonado pela doutrina espírita na sua essência, eu busco sempre nortear o meu trabalho, independente de onde eu vou buscar as informações, tem que ser alguma coisa que me dê sentido. E eu me refugio em Santo Agostinho, num pensamento que ele tinha. Santo Agostinho, além de ser um dos pais da igreja, ele foi um filósofo de extrema importância na construção do pensamento ocidental. Ele dizia o seguinte: os milagres não se produzem em contradição à natureza, senão somente em contradição com aquilo que conhecemos da natureza. Fechou, né? Ou seja, não existem milagres. O que existe é a ignorância das causas que resultaram naquele advento. Isso está em total consonância com aquilo que a doutrina espírita propõe. Entre todos os ramos do conhecimento, e não puxando a sardinha para o nosso lado como psicólogos, a psicologia, que veio da filosofia, ela sempre buscou identificar qual era a essência do ser humano, qual era o caminho para a superação dos seus conflitos. E ela parte para uma série de ideias, de linhas, de abordagens, buscando essas soluções. Entre uma das novas correntes, surgiu um ramo chamado psicogenealogia. Psicogenealogia, né? Ou seja, este ramo do conhecimento diz o seguinte, que determinados comportamentos inconscientes se transmitem de geração para geração e impedem o sujeito de autorrealizar-se. Ou seja, nós estamos falando de uma memória celular, mas mais que isso, uma transferência, uma espécie de hereditariedade comportamental, né? Pois bem, a psicogenealogia, então, ela se serve da árvore genealógica de uma pessoa para que essa pessoa, a partir dessa visão clara, tome consciência da profundidade dos vínculos entre ela e todo o seu sistema familiar. Não bastando os pais, irmãos, mas avós, bisavós, tios e outras pessoas que acabaram estabelecendo vínculos com essas pessoas. Esta tomada de consciência, ela propicia uma melhora e um bem-estar em todas as áreas da nossa vida. E eu afirmo isso com bastante segurança, porque a gente atende com essa abordagem, com mais um recurso, e temos visto coisas fantásticas, né? E o mais legal é quando a gente faz uma sessão e aí o nosso próprio cliente fala: uau, nossa, eu não tinha entendido isso. E a gente também se surpreende, a gente fica muito feliz com isso. Pois bem, todo sofrimento humano, se nós formos ver, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas frustrações estão relacionadas a conflitos. Conflitos familiares. É ali que nasce. Um conflito familiar, ele ocorre normalmente
Às vezes até a questão do time de futebol, do tipo de comida que coma, e eles são superados, né? As dificuldades de relacionamento entre as gerações, mas acabam sendo superados. O problema não são esses conflitos que são superados, são os conflitos não resolvidos. Estes provocam o que se chama de paralisia existencial. Ou seja, se eu estou em conflito com as minhas origens, meus pais, como é que eu posso me relacionar bem com os outros? É impossível. Como é que se eu não me relaciono bem com meus filhos, que dependem de mim, como é que eu vou me relacionar bem com os meus empregados? Ok? Fatores de origem dos conflitos da família. Violência. Intra ou extrafamiliar, ou seja, dentro ou fora da família. E aí a gente pode colocar guerras, assassinatos, suicídios, abuso de toda ordem, lutas de poder, às vezes dentro da própria família, né? Enfim, perda de entes queridos. Às vezes a perda de um ente querido, que é o sustentáculo moral da família, abala toda a família. Aí todo mundo destrambela, né? E saiu a coluna mantenedora. Aí vai tudo pro vinagre. Abortos. Por que abortos? Porque não é só a mulher que passa pela experiência do aborto, mas todos aqueles que estão envolvidos, a família como um todo. E não é só o marido, são os pais, os irmãos, todos, né? E além do próprio indivíduo que foi abortado. Separações traumáticas. Hoje em dia não cabe mais, muitas vezes, manter aquela ideia de até que a morte nos separe, porque a gente sabe que a morte não nos separa, nos une, né? Se não resolveu bem a coisa, não adianta. Depois que morrer, vai ficar grudadinho, né? Então, resolva tudo. Então, o que é uma separação traumática? É quando, e infelizmente ocorre, a relação ela chega num limite que já passamos a nos odiar. E aí nos separamos para não pegarmos uma goela do outro. O problema é que geralmente tem filhos na parada e os filhos acabam sofrendo mais porque pai e mãe estão querendo eliminar o outro como se nunca tivesse existido. Isso é uma desgraça. Abandonos. Todos nós passamos por experiências de abandonos, algumas reais, outras interpretadas. Eu tinha 3 anos, meu pai saía de casa, minha mãe saía logo cedo para farriar. Iam trabalhar, mas eu 3 anos não entendo por que eles somem. Isso é abandono. E isso pode ser traumático. Exclusão de pessoas da família. É aquele tio que bebia, é aquela tia que tinha assim uma conduta pública duvidosa, é aquele primo que é homossexual, é aquele outro irmão que de repente é esquizofrênico, e nós vamos excluindo essas pessoas. A exclusão ela pode ser física, mandar a pessoa para fora de casa, ou simplesmente, pior ainda, ela passa a ser uma sombra ignorada, cujo nome não é citado. Isso é uma exclusão. Inversão na ordem hierárquica. Isso aí pode parecer um papo meio careta, mas qualquer civilização, qualquer espécie precisa ficar claramente definida a hierarquia. Quem é o mais velho, o mais sábio, quem é o pai, quem é a mãe, que são os filhos. E às vezes, infelizmente, até por conta de separações, sejam elas através da simples separação matrimonial ou a morte, pai e mãe, às vezes, colocam no lugar do cônjuge o filho, achando que estão fazendo a coisa mais certa do mundo, jogando para as costas desse coitado o papel de ser o companheiro. Naquele momento ele perde o pai, perde a mãe e perde aquele que está do lado, porque afinal de contas não sou mais filho dela, eu sou o companheiro dela. E tem mãe que enche a boca e fala assim: você é o verdadeiro homem dessa casa, seu pai é um traste. Ou seja, elimina o pai e o filho assume o lugar do pai. Isso é maravilhoso, né? O cara é bom pra caramba. Só que ele perde pai e mãe. Ele perde. Como é que ele pode se situar no mundo se ele não tem origem? Essas inversões, aí tem alguns que falam assim: poxa, mas vem cá, meu pai está com Alzheimer. Sim, mas você lembra que ele é seu pai. Você o limpa não como um bebê,
mas no reconhecimento de um adulto que hoje está limitado, mas ele é meu pai, ele é maior que eu, ele estava aqui antes de eu chegar, ele me deu a vida junto com a minha mãe. Espera um minutinho, como é que eu volto aqui? Segredos de família. Eu sei que não tem ninguém aqui com segredo de família, como a existência de relações vinculantes extraconjugais. Vinculantes, eu não estou falando daquela puladinha de cerca, eu estou falando do segundo fogão. Né? A família estruturada, às vezes. Filhos que não são reconhecidos. Aquelas aventuras de férias, né? Fui fazer um estágio na Bahia. Deixou 3 ou 4 baianinhos lá. Né? Filhos não reconhecidos. Por que eu estou falando tudo isso? Parece estranho, né? Pô, mas o que tem a ver o filho não reconhecido com a minha vida, a vida do meu filho? Tudo. Porque nós somos espíritos encarnados, que através de um corpo viemos à Terra, e esse corpo não saiu da prateleira de um supermercado, ele partiu de 2 células, da meu pai e da minha mãe, com todas as memórias celulares de tudo que eles fizeram. Mas também dos meus avós, bisavós, tataravós. Portanto, eu tenho uma verdadeira biblioteca em mim, como referência. E às vezes, em sintonia, eu acabo reproduzindo. Pois bem, enfermidades graves. Quem já teve um doente grave em casa sabe o quanto isso interfere na família toda. Né? Às vezes, para bem, une. Até um certo ponto. Daqui a pouco está todo mundo querendo se livrar do doente, já fazendo pressa para ver se ele desencarna. Homossexualidade. Não pela homossexualidade em si, mas pela reação a ela. Pela não aceitação da diferença, a falta de compreensão e de amor. Né? Filhos com síndrome de Down, mas isso aqui a gente colocou, mas poderia ser qualquer tipo de problema e dificuldade cognitiva. Ora, é um problema? Sim. Mas é uma bênção. Tá bom. Tá, é lindo. Mas isso depende do coração, do tamanho do coração. E não só da pessoa, porque ela vive em sociedade, ela vai escutar piadinhas, vai escutar besteiras como se é coisa de vidas passadas. Né? Pois bem, os conflitos não resolvidos, esses que nós dissemos, eles trazem raiva, tristeza, vergonha e exclusão. Eles produzem um desequilíbrio naquilo que chamamos ordens do amor, a gente vai falar um pouco mais para frente isso aí, desencadeando lealdades invisíveis, repetições e destinos. O que significa isso? Toda essa gama de sentimentos que a gente carrega, que a gente nem sabe de onde vem, de repente começam a estabelecer comportamentos em mim. E eu começo a repetir comportamentos de pessoas anteriores a mim. Aí tá o pai, tá o filho. É igual ao avô, seguindo a mesma linha, mesma tina, como se fosse uma praga, uma maldição. Né? Pois bem, essas lealdades invisíveis, elas são identificadas como posturas inconscientes repetitivas, sejam alegres ou trágicas, que nos obrigam a pagar dívidas de nossos antepassados, querendo ou não repetir tarefas, inclusive assumidas por eles, mas interrompidas. Sabe aquela história do pai e a mãe que eram semi-analfabetos porque não podiam estudar, mas ele queria estudar, ela queria estudar, mas o pai dela não deixava ela estudar. E o marido não pôde estudar porque tinha que dar de comer para os filhos. Mas ele levava consigo aquela mágoa, aquela vontade, aquele desejo. E aí o que acontece? O filho pega inconscientemente, mesmo que ele não fale, e faz de tudo para estudar. Mas é porque está reconhecendo o sacrifício dos pais. Não, a coisa começa desde pequeno. Aquele garoto se destaca, ele quer mostrar para a família e o mundo inteiro que a família dele também é boa, é digna. Então, às vezes, aquilo que o outro não conseguiu levar adiante, o próximo leva. Isso sem contar daqueles pais que enfiam na cabeça do filho que ele tem que ser advogado, já que ele não foi. E o cara não quer ser advogado. Queria ser psicólogo.
Síndrome de aniversário. É uma frase alcunhada por uma estudiosa chamada Anna Selin Schustenberg. Ela é uma das pioneiras dessa psicogenealogia. Ela diz o seguinte: o inconsciente tem boa memória. Olha que legal, o inconsciente tem boa memória. E marca acontecimentos importantes do ciclo da vida por repetição, datas e períodos. Um exemplo, eu não acompanhei esse caso, mas a gente pegou de um colega. Mulher, 35 anos, problema dela, câncer terminal. Observação, a mãe morreu de câncer aos 35 anos. A avó morreu de câncer aos 35 anos. Coincidência? Maldição da família? Sina? Esse caso é também bastante interessante. E a gente já pegou até alguns casos semelhantes a esse. Menina de 4 anos, o problema dela, ela tem pesadelos recorrentes com monstros, acorda tossindo e gritando com dificuldade para respirar, até que a tosse se degenera e se transforma numa crise, um ataque de asma, nos dias 25 e 26 de abril. Isso acontece 2, 3 anos repetidos. No dia 25 e 26 de abril ela tem esse ataque de asma. Aí vai se fazer um estudo do caso e se descobre que o tio-avô morto por gases mostardas usados na Primeira Guerra Mundial, que foi usado na noite de 25 e 26 de abril de 1915. Coincidência, né? Mas não é um caso ou outro, tem um monte catalogados. Para a gente descobrir essas ramificações, né, e essas conexões, nós utilizamos uma coisa chamada genograma, que é o primeiro passo para a gente resolver o problema. Ou seja, para a gente resolver um problema, o primeiro passo é conhecê-los. Então o que a gente faz? A gente traça a árvore genealógica da pessoa, identificando os acontecimentos mais importantes na vida da família como um todo. E que a gente busca como informação? Nascimentos, quando nasceu, quantos nasceram, quem nasceu primeiro, tal. Mortes, casamentos, uniões, separações, abortos, natimortos, suicídios, traumas pessoais, exílios, voluntários ou forçados, delitos, crimes, prisões, ausências, exclusões, cataclismas, guerras, epidemias, privações, heranças, clandestinidade, discriminação racial, violações, enfermidades graves. A gente bombardeia o nosso cliente depois que a gente faz a primeira sessão e procura saber tudo isso. Aí, com isso, a gente monta uma coisa parecida com essa. Não sei se vocês conseguem ver aí. Isso aqui é só para ter um exemplo. Quadradinho é homem, o círculo é mulher. Esse quadradinho com outro quadradinho dentro significa que esse é o fulano que está sendo tratado, é o cliente. E aqui estão as ramificações dele. Quadradinho com uma cruzinha, ou círculo com uma cruzinha, significa que a pessoa faleceu. Essa linha tracejada com essa divisão significa que houve uma separação aí. Então, aquele escurão aqui é um aborto, só que não provocado. Tem aborto provocado também. Tem tudo uma simbologia. Eu sei que parece ser muito técnico, mas é que é importante mostrar para vocês essas conexões. Aqui é a mesma coisa, só que nós destacamos alguns pontos. Eu vou falar desse caso porque eu conheço bem. Família materna. O pai e a mãe da mãe desse cara aqui já morreram. Pai morreu, mãe morreu, só que o pai morreu quando esse filho, homem, mais velho, tinha 9 anos. Ok? Guardem esse fato. Família paterna. Pai, mãe e pai, né? Aí o pai... o pai do pai, né? O avô dele era casado, teve esses filhos aqui e depois se separou e casou. Todos morreram também. Detalhe, quando ele se separou, o filho mais velho tinha 9 anos. Aí ele tinha esses filhos. Esse aqui casou com essa aqui. E tiveram 6 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º não nasceu. Quando esses dois se separaram, esse filho mais velho tinha 9 anos. Maluco isso aí, né? Aí, esse aqui se casa
beleza, mas se separa. Tem 2 filhos. O filho mais velho tinha quantos anos? 9 anos. Maluco isso aqui, né? Aí o pessoal pode dizer, eu não acredito nisso. É a minha história. Eu sou esse cara aqui. Aqui está a Dona Amanda, olha, segundo casamento, está aqui. Aqui, Dona Amanda. Não tem filho ainda, né? Mas está aqui. Aí você vai falar assim, isso é coincidência? Não, não é. A gente chama isso de fidelidade. Eu estou honrando a tradição da família. O que? Se separar, de alguma forma, ou separa ou morre. Lá em cima eles morriam. Não, meu avô morreu, o pai da minha mãe. O outro se separou. Mas o tema não é a morte ou a separação. É que todas as mulheres ficaram com os filhos. E cada pai teve uma atitude cada vez melhor, né? Vamos entrar em detalhe aqui, senão eu vou começar a contar minha história. O genograma, isso que nós vimos aí, ele identifica também 3 crises. Crises de identidade. Por conta do quê? Todos nós falamos, temos uma identidade, né? Nós temos 3 identidades. A primeira é a identidade herdada. Aquela que recebemos dos nossos pais, avós. Né? Sou filho de português, então eu tenho essa identidade herdada. Tem a identidade adquirida, que é aquele lugar que nós ocupamos na sociedade. E tem a identidade esperada, que é aquela que nós pretendemos, com a nossa força de vontade, desenvolver. A identidade herdada, ela é sempre estruturada em caminhos já percorridos por nossos ancestrais e transmitidos a nós, e que modelam a nosso comportamento através daquilo que nós citamos. Segredos não revelados, ódios e mágoas não elaborados, humilhações não superadas e conflitos não resolvidos. Já a identidade adquirida são os caminhos que percorremos no aqui e agora, imersos em uma cultura onde nós tomamos conhecimento, ética, forma de agir, porém sempre sob influência dos nossos antepassados, dos valores da nossa família, né? E a identidade esperada, que é aquela que gostaríamos de desenvolver, os caminhos que gostaríamos de percorrer, desenvolvendo nossos projetos, respeitando a nossa dignidade e vivendo os resultados, que é a essência do nosso viver, né? Pois bem, mas como é que isso se estrutura, Cama? Como é que existe assim tamanha interferência na vida uns dos outros? Meu avô está me influenciando, né? A minha mulher, ela me influencia, eu influencio ela. Bom, para nós espíritas que estamos acostumados a falar em campo vibracional, né? Em perispírito, em sintonia, né? Em captação de energias, parece coisa simples. Só que isso começou a ser desenvolvido, essa teoria, principalmente a partir dos anos 80, a teoria é chamada teoria dos campos, que seria uma condição no espaço que tem potencial para gerar uma força. Meio complicado, né? Mas tem um cara chamado Bell, ele criou um teorema chamado de conectividade luminal. Ele dizia o seguinte: o teorema, esse teorema se apoia matematicamente no conceito de que as partículas, todas as partículas estão conectadas, segundo um princípio que transcende tempo e espaço, de maneira que qualquer coisa que aconteça com uma partícula afeta as demais. Mais ou menos como acontece conosco, né? Vai dar um passe tranquilo depois de uma briga com o marido. Mas nem que Jesus incorporasse. Pois bem, um cara chamado Rupert Sheldrake, ele tem 60 e poucos anos, um garoto ainda. Ele, na década de 80, ele desenvolveu algumas teses chamadas campos mórficos, ressonância mórfica. Tem muita coisa na internet, tem uns vídeos interessantíssimos. Eu espero que eu consiga passar um vídeo aqui para mostrar para vocês, mas se eu não conseguir, eu dou a letra depois. Os campos mórficos são estruturas. Quando ele fala campo mórfico, a coisa mais próxima que a gente lembra é assim, é o próprio perispírito, né? Então, campos mórficos são estruturas que se estendem no espaço e no tempo e moldam forma e comportamento de todos os sistemas do mundo material, todos. Não só o corpo da gente, mas as estruturas que a gente vê aí.
Átomos, moléculas, cristais, organelas, células, tecidos, órgãos, organismos, sociedades, ecossistemas, sistemas planetários, sistemas solares, galáxias. Cada uma dessas entidades estaria associada a um campo mórfico. São eles que fazem com que um sistema seja um sistema. É aquilo que disciplina, que mantém, né? Fazendo com que não exista assim uma totalidade articulada. Todos nós estamos interconectados, ninguém é isolado. Ah, eu sou eu, você é você. Nada. Está todo mundo no mesmo barco, como foi dito, né? Pois bem, vamos ver se eu consigo fazer funcionar o negócio. É lindo ver, porque somos nós também assim. Quantos de nós que não gostam, que nem eu, não tenho nenhum time do coração, não gosto de futebol, mas não tem como, estou no meio de uma turma, torcendo para o Brasil, numa final de Copa do Mundo, eu berro. Mas por quê? Porque eu me envolvo. Mas não só são coisas positivas.
Quando a gente pega aquelas cenas dantescas de a pessoa, aquele monte de gente correndo atrás de uma pessoa e linchando, ali não são bandidos. Pode ser que tenha alguns bandidos no meio, mas tem gente de boa índole, pacífica, ordeira, que é tomada por um meio, né? Por um campo, e esse campo determina, porque a pessoa vai que nem um cardume, como aqueles pássaros. Osho, aquele filósofo oriental, ele diz o seguinte: a metade de teu ser consiste de tua mãe, a outra metade do teu ser consiste de teu pai. Tu estás aqui por causa deles. Tudo aquilo que está acontecendo é, de certo modo, por eles. Ah, mas o meu pai nunca me viu. Ele só foi lá com a minha mãe depois daquele baile e depois sumiu. Não importa. Graças a Deus que ele teve tempinho para dar um chego na mãe. Porque senão você não estava aqui. Ah, minha mãe me jogou na lata do lixo. Mas você saiu dela, né? Está aqui. Mas minha mãe tentou me abortar. Graças a Deus não conseguiu, né? Está aqui. Mas por quê? Porque eu devo a vida ao meu pai e à minha mãe, seja do jeito que for. Do jeito que for. Porque se não acontecesse aquele ato sexual, eu não estaria aqui. Ponto. Não tem... Ah, mas o meu pai enchia minha mãe de porrada. Não importa o que ele fez depois. Mas meu pai me batia com um pé de cabra. Mas tu está aqui. O que importa é que a vida veio por conta deles terem permitido. Aqui vocês não conseguem ver, porque está muito claro mesmo. Nós vamos falar agora um pouquinho de constelações sistêmicas, que é o assunto que nos trouxe aqui. Essa abordagem ela foi criada por um homem chamado Bert Hellinger, que tem 91 anos, e eu vou vê-lo pessoalmente, ao vivo e a cores. Espero que ele não desencarne até lá. 91 anos tá ali na linha do gol, né? Pô, então ele vai vir aqui em agosto e eu e minha esposa vamos lá visitar, ver o cara fazer um curso e tal. Esse cara, ele tem 91 anos, ele começou esse trabalho na sua juventude. Ele saiu na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Para sair dos campos de batalha, ele entrou para uma igreja. Entrou para a igreja católica e se formou padre. E depois se tornou missionário e foi para a África. Ficou na África fazendo um trabalho missionário durante 16 anos, junto a tribos Zulus. E ele aprendeu muita coisa observando essas tribos no que diz respeito ao relacionamento, ao respeito entre as gerações. E ele via como a coisa funcionava muito bem. Quando acontecia um crime, ele não era banido, a pessoa era colocada em volta de todos, em volta dele, e lamentavam como sendo um problema da tribo toda. Porque ele era só o paciente identificado, o porta-voz do desequilíbrio da família ou do grupo. Pois bem, ele foi desenvolvendo uma série de coisas, aí estudou psicanálise, estudou com Gestalt, se formou em hipnoterapia, trabalhou junto com Erickson, enfim. E lá pelos anos 90 ele conseguiu, a partir de um monte de contribuições, estruturar o que hoje nós chamamos de constelações sistêmicas ou familiares. Mas o que são? É uma abordagem terapêutica, sistêmica, ou seja, que considera o indivíduo interligado com outros, com todos, ninguém está isolado. E é fenomenológica, ou seja, aqui a gente não interpreta nada, a gente olha, vê e fala, ó, estou vendo isso. Não tem interpretação. Ah, eu acho que isso aí é coisa que vê. Não, é o que é, né? A representação dessa dinâmica é feita no espaço do presente, onde uma imagem internalizada que temos da família atual é exposta. Eu vou mostrar como é que isso acontece. Nesse vínculo familiar, funciona aquilo que nós falamos, as lealdades invisíveis em relação aos antepassados, aos ancestrais, sejam eles os pais, avós, bisavós, enfim. E o método, ele é aplicado a nível individual, atende-se a pessoa isoladamente, ou em grupo, cujo efeito é muito mais intenso, né? E o que se busca na realidade é reconhecer as ordens, o funcionamento do amor naquele meio.
E isso não só na família, mas também nas relações no trabalho. Essa técnica é utilizada hoje em dia nas escolas, tem a pedagogia sistêmica, e agora até o direito está utilizando isso nos processos de conciliação e mediação. Muito interessante. Pois bem, para que servem as constelações familiares? Identificar e dissolver as causas da perda da liberdade de pensar e de agir do indivíduo. Ou seja, se ele fica repetindo procedimentos, comportamentos de outros, né? E aí ele fala, pô, mas não pode ser um espírito zombeteiro lá, um obsessor, né? Ou um obsessócio? Pode. Mas como é que ele consegue? Porque tem a tendência. E de onde é que vem a tendência? Ora, bola, está ali, né? Todos somos unidos, né? Pois bem, descobrindo essas causas relacionadas também às exclusões, aqueles que foram tirados do circuito, seja do sistema familiar ou organizacional, e descobrir as lealdades ocultas. O que é constelar? Significa representar a família de um cliente, para que ele veja e observe e tome consciência o que aconteceu no sistema. Vocês não estão vendo aqui, mas é assim, imagina um círculo de pessoas, né? Quando se faz em grupo, faz um círculo, 15, 20 pessoas, às vezes até mais, né? O Bert Helling, quando faz com 200, 300. E aí, algumas pessoas trazem um tema. Essas pessoas vão para o meio e dizem, olha, eu tenho um problema, não precisa dizer muita coisa, não. Estou com um problema com a família, com o pai, com a mãe, emprego, não consigo guardar dinheiro, não consigo ter sucesso, não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, enfim, não consigo casar, né? Não consigo ter filho. E aí a gente pede para que a pessoa coloque um representante do pai, da mãe, do filho, do chefe. E aí a gente pede para as pessoas que são clientes também, que não são atores e não conhecem nada da vida do outro, que simplesmente elas se deixem levar pelo campo, o campo morfogenético. E aí as pessoas ficam zanzando de um lado para o outro, aí param, fazem uma pose e dali o terapeuta vai entender fenomenologicamente o que está acontecendo. O que pode ser trabalhado através da constelação? Perdas de entes queridos, a gente não consegue superar. Separações traumáticas, violência, segredos de família, de novo, aborto, abandono, inversão de ordem hierárquica, tudo aquilo que a gente citou antes. Que mais? Acidentes fatais, mortes prematuras, rejeições, omissões, vícios, depressões, problemas financeiros, enfermidade, desemprego, fracasso financeiro repetitivo, autossabotagem. Por quê? A constelação, ela não necessariamente tem que acontecer em grupo. Eu atendo no meu consultório e aí a gente pega e utiliza, aqui não aparece de novo, bonequinhos Playmobil. Pega os bonequinhos e fala assim, escolhe um para apresentar teu pai, tua mãe, você. E a dinâmica ocorre também. E é muito interessante. Quem já passou pela experiência fica assim, embasbacado. Quando acontece uma constelação? Bom, quando um quer esclarecer um tema específico. Eu quero saber por que eu não consigo engravidar. Vamos lá. Tranquilo. Como que a gente faz? A gente reúne um grupo de pessoas com diferentes conflitos e dilemas a resolver. As pessoas que desejam simplesmente observar vão, eu só quero ver como é que funciona. Vai lá, sem problema. Só que está escalado para representar alguém de repente. Está lá, curioso, olha, você vai ser pai dela. Vai para lá. Aí o cara, vai lá. E vai. Forma-se então um círculo e aí se dá lugar às constelações. O constelado, ou seja, a pessoa, ela tem que expor tudo? Não tem que falar nada. Tem cliente que fica revoltado comigo. Eu chego lá e ele fala assim, olha, eu queria vir aqui porque me indicaram, porque o senhor é bom. É propaganda enganosa, tem um monte aí. Então, o senhor é bom, tal, não sei o quê. Mas eu falei, não fala nada, eu só quero saber por que você está aqui. Não, eu estou aqui porque acontece. Não. Qual é o problema? Eu estou de saco cheio da minha mulher. Pronto. Está aí. É esse o problema. Vamos ver. Vamos trabalhar em cima disso. Mas você não quer saber por que ela faz? Não quero saber nada. Coloca a mulher aí. Coloca você. Coloca o pai dela. Coloca a mãe dela. Coloca o teu pai. Coloca a tua mãe. Aí começam a vir as coisas. Por quê? Independente da pessoa falar, o campo dela está agindo. E não é que o Vladimir é médio, ou o cara é vidente, né? O cara é pior que a mãe de Ná. Não. Quem coloca é ele. Ele. Pois bem, é mó barato isso aí. Os níveis que as constelações operam.
Nível do constelante, aquele que está se propondo. Nível do representante, que é o cara que representa. Você vai aqui. Você fica aí. O pai é alcoólatra. Seu pai é alcoólatra. Bom, tá aí. Aí a gente começa a ver a dinâmica. O representante, ele sente. Ele sente. É só ele se permitir. Não é mediunidade, gente. É só ele captar. É que nem a gente começa a captar as energias negativas. Né? Tem gente que indo embora para assistir o jogo. Então eu estou sentindo aqui. Vamos lá. Nível do espectador. Aqueles que estão lá só para ver. Vai ver uma pinóia. Eles estão vendo ali, está tudo pensando nos problemas deles mesmos. E aquilo está remoendo. Nossa, está se encaixando perfeitamente no meu caso. É claro, por isso que você está ali. O campo te atrai. Isso tudo ocorre por conta de um fenômeno chamado ressonância, ou que a gente chama de conexão, sintonia, né? Por ser uma terapia sistêmica, ela tem um efeito dominó, beneficiando a todos aqueles que estão participando. Todo mundo acaba se beneficiando, é uma maravilha, sai todo mundo zen. Mas não só as pessoas que estão lá. Lembrem-se, nós somos conectados a todo mundo. Então, se eu estou fazendo um trabalho desse, ele vai impactar na minha família também. Quando alguém resolve algum problema seu e entra em harmonia, isso não reflete no comportamento dos demais em casa? Por quê? Milagre. Santo Agostinho diz que não. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre consciência. Que isso, às vezes, é que fica, né? O que é consciência? Consciência é aquela coisinha que fica lá dentro da minha cabeça martelando. Pois bem, a consciência pessoal, aqui cada um de nós tem, nos ajuda a nos unir à nossa família. E eu não estou falando só da família, estou falando do grupo que eu me insiro. E a manter esse vínculo. Nos permite perceber imediatamente o que é necessário para poder pertencer. Aqui nós somos espíritas, então a família espírita. Para pertencer a essa família tem que estudar Kardec. Ou tem que ler um pouquinho. Nem que seja lá no Google, lá, pegar algumas frases. Mas tem que fazer, porque senão, né? Dela decorre sentimentos dessa consciência de culpa ou inocência, associada sempre à necessidade de pertencer. Daí resulta a consciência má ou pesada e a consciência leve ou boa. Consciência má e pesada. O que vocês acham que é uma consciência má ou consciência pesada? É quando a gente faz alguma coisa errada? Não. Não é. Isso não tem nada a ver com moral. A questão da consciência não tem absolutamente nada a ver com moral. Por quê? Consciência má ou pesada é quando nós fazemos alguma coisa que não é aprovada ou bem vista pelo grupo do qual pertencemos. Da família, da empresa ou de outro sistema qualquer. Se eu faço algo que não vai de acordo com o padrão, eu sou excluído. Todo mundo lá em casa gosta de chutar uma canjibrina. Eu não suporto álcool. Todo mundo bebe na minha casa, menos eu. Eu sou visto como diferente. Eu sou excluído, não sou? Como é que eu me sinto chegando em casa todo feliz no Natal, todo mundo lá, goró, eu me sinto bem. A minha consciência está leve? Tá, porque eu não bebi. Não, nada. Você está falando do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Caramba, você não é aceito. Você fala assim, eu estou pisando na bola, né? Eu estou falando diferente. Eu sei que é ruim, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito. Já a consciência boa e leve é quando nós atuamos de acordo com o esperado. Aí a gente fica consciência leve. Quer ver uma coisa? Imagina todo mundo em casa está com uma gripe danada, daquelas, né, catarreira danada, dor de cabeça, e vai lá para o banheiro toda hora e vomita, não sei o quê. E você chega pimpante porque ganhou, né, de presente um aumento de salário, né? Ou então aquele gatão que você estava de olho te deu um sim. Aí você chega toda pimpante em casa e todo mundo... eu tô mal. Aí eu, gente, eu tô tão feliz, feliz, olha como eu tô, não sei o quê. Aí eu fico me sentindo mal. Eu fico de consciência pesada. Eu sou capaz de ficar até doente para ficar igual. E quando a gente ganha uma coisa, imagina só, os irmãos tudo duro, mas eu me dei bem na vida porque eu me esforcei. Estudei até mais tarde, trabalhei.
Aí eu pego e compro um carro zero. Eu chego na casa do meu irmão que está desempregado, tem geladeira quebrada, né? Com um chinelo havaiano arremendado, com um prego lá segurando a tira. Como é que eu vou me sentir? Ah, eu estou feliz da vida. Olha, ó, só aqui, ó, trouxe aqui meu sucesso para deixar você contente. Não, eu me sinto mal. E eu falo assim, eu comprei esse carro, mas isso daí vive dando problema. A gente até descredencia um pouco a coisa, né? Pô, você casou com a mulher? Não, casei com a mulher linda, maravilhosa. Aí o outro fala assim, pô, a minha é uma jadraraca, é uma cobra. Assim, aí para não ficar mal, eu falo assim, ela não é tudo isso também não, viu? Ela tem assim um jeitinho, ela faz um arroz grude que é uma desgraça, né? Então, a gente sempre tenta agradar. A questão de consciência, portanto, nossa, é querer agradar. Querer agradar. Porque senão a gente é rejeitado. E eu quero pertencer àquele grupo. A consciência familiar, que a gente poderia dizer é uma espécie de consciente coletivo, ela engloba toda a família. É um conjunto. É como se fosse um campo mórfico daquele conjunto familiar, envolvendo todos os membros da família, incluindo filhos, pais, irmãos, avós, enfim. E ela se encarrega de estabelecer a ordem, assegurar que nenhum membro da família se perca, ou seja, para manter a necessidade de pertencimento, né? Se um membro da família é excluído, aquele caso, né? Esse cara não presta, pum. O que acontece? Essa consciência trata de restabelecer a totalidade. E ela vai levar um outro membro a representar aquela pessoa. Então, quando a gente põe para fora de casa aquele tio alcoólatra e exclui ele, pode ter certeza que o tema dele está lá, é porque pertence à família. E essa consciência familiar vai pegar o primeiro mais fraquinho que possa representá-lo. E quem vai ser? Uma criança. O Bert Hellinger estruturou essa teoria, que aqui seria, nossa, a gente teria que falar muita coisa, mas só para entender, bem resumido, ele estruturou essa teoria a partir do conhecimento de 3 ordens do amor. A primeira ordem seria o direito de pertencer, ou seja, todos os membros de um sistema familiar ou organizacional, vivos ou mortos, têm os mesmos direitos de pertencimento. A gente está aqui por direito, né? Eu estou aqui, eu tenho direito. Ah, perturbo o meio mundo, mas eu tenho direito de estar aqui. Ora, bolas. Quando esta ordem é desrespeitada, ou seja, quando é negado a um membro da família ou organização o mesmo direito de pertencimento dos outros membros, a alma familiar, esse grupo, né, que não pensa, reage, ou consciência familiar, trata de restabelecer a ordem mediante uma compensação. Vai ter que ter uma compensação. Segunda ordem é a hierarquia. Quem chega antes tem prioridade sobre quem chega depois. Simples assim. Aqueles que chegaram antes no sistema familiar, pai, mãe, né? Eles têm prioridade sobre aqueles que posteriormente foram agregados. A consciência familiar, ela cuida sobretudo dos direitos dos anteriores e sacrifica os que chegaram posteriormente. Mas isso aí é meio maluco. Não, não é não. Se um médico estiver operando uma senhora grávida que está para dar à luz e é uma gravidez de risco, e ele só pode escolher entre a mãe e a criança, quem ele escolhe? A mãe. Por quê? Porque ela veio antes. Porque ela já existe aqui. Ela tem condição de gerar mais filhos. Ali é um menor, vale menos. Não é moral, gente. Isso aqui não é uma questão moral. É uma questão biológica, normal, de qualquer espécie. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e tomar. Ou dar e receber. Isso é complicado, porque o vínculo das pessoas, ele só é harmonioso quando existe um equilíbrio entre aquele que dá e aquele que recebe. Quando existe o desequilíbrio, ou seja, um dos dois está dando mais do que o outro, ou pior, quando um se aproveita do outro para conseguir o que quer, à custa da felicidade do outro, existe aí um desvio de conduta tão grande que cria devedores. Ora bolas. Aí tem aquelas mulheres que amam muito, tratam o marido bem e o marido só no coice. Fazem tudo que é de melhor e o marido no coice. Aí elas ficam admiradas porque o marido vai embora.
Por que ele vai embora? Porque ele é um devedor. Ninguém consegue viver com credor. Eu devo tanto para essa mulher, ela continua me dando as coisas, cara. Eu vou embora daqui, senão... E vai para... Aí o pessoal fica surpreso. Nossa, ele arranjou uma boa bisca lá, que é pior. Trata ele mal, mas ele está lá. Claro, ele já recebeu tanto de você, ele tem que dar um pouco. Qual é, então, o segredo do bom relacionamento? Dê na quantidade certa que o outro tem a capacidade de devolver. Assim fica ninguém devendo nada para ninguém. Ah, mas eu gosto de dar. Então se prepare. Se prepare. Vai ter um monte de devedor. Aquela gente fala assim, ah, eu adoro ajudar, mas quando alguém... Ah, eu vou te dar uma mão. Não, eu não preciso, obrigado, não gosto de dar trabalho. Tá um monte de devedor, daqui a pouco vai morrer sozinho. Pô, mas ela foi tão boa, ajudou todo mundo. Como ajudou todo mundo? Ela só ficava dando promissória para as pessoas, todo mundo devendo favor para ela. Dinâmicas que podem levar a um destino trágico. Eu te sigo. Isso é uma frase interna. Se, por exemplo, a mãe e o pai morrem prematuramente, às vezes num acidente, né? Existe uma tendência ao filho desenvolver uma necessidade inconsciente de seguir essa pessoa na morte. Eu também quero morrer. Ela não é consciente. Ela começa a se descuidar da alimentação, começa a andar distraída, e aí é atropelada. Olha que fatalidade, morreu os pais, ele morreu atropelado. Por quê? Porque ele se matou. Como? Ele simplesmente se desligou da vida, ele queria viver junto com os pais. Esse amor em relação aos pais, por piores que sejam, é uma coisa que vai além do compreensível. E a gente segue. E aí eu falo intimamente, eu te sigo, papai, eu te sigo, mamãe. Também tem o faço por ti. Quando os filhos se dão conta de que o pai ou a mãe tem a necessidade de seguir alguém na morte ou no fracasso, aquele filho, por amor ao pai, ele fala assim, antes eu do que você, papai. Antes eu do que você, mamãe. Sabe aquela história do casal que está desestruturado e de repente o marido começa a ter um comportamento esquisito, ou a mulher, aí de repente do nada o filho começa a aprontar pra caramba. Por quê? Eu preciso fazer algo para eles ficarem juntos. Então eu puxo para mim todo o problema, assim eles se unem em relação a mim. É tudo inconsciente, tudo coisa de maluco, mas é inconsciente, mas faz. Uma outra coisa é expiar culpa. O que é expiar culpa? Pode ser até uma culpa pessoal ou uma culpa assumida, né? Ah, minha família fez tanta coisa errada, me sinto tão culpado. E a gente desenvolve uma ideia fantasiosa de que se eu sofrer bastante, eu evito um sofrimento maior. Então eu vou expiar. Não, eu vou sofrer porque assim não acontece nada de ruim. A gente busca o sofrimento, a gente busca pagar com o sofrimento próprio, até a própria morte, para compensar as nossas culpas ou culpas dos outros. Como se Deus fosse um contador, fosse assim, olha, você matou, então tem que morrer. Você roubou, tem que ser roubado. E como é que a gente conserta tudo isso? Aí até tudo bem, vai encerrar a palestra aqui, todo mundo sabe como é que está na roubada. Mas como é que faz para resolver? É esse que é o X, né? Isso aqui a gente vai falar daqui a 2 meses, numa próxima palestra. Eu vou falar agora. A gente utiliza o que se chama de frase de cura. Frase de cura, né? A palavra liberta, né? E a palavra proferida na minha boca é o melhor som para os meus ouvidos. Então, olha só, a frase de cura serve até como uma espécie de ritual, mas não é um ritual, mas é mais ou menos isso. Mas ela vai muito além da constelação. Elas são um passo decisivo porque trazem o verdadeiro resultado. Essas frases de cura que a gente fala para o cliente falar durante a sessão, ela tem muito a ver com reconciliação, sempre, e com respeito aos limites do outro, aquilo que o outro pode ser. Então, só uns exemplos assim de frases de cura. Eu sou a irmã de vocês. O que é isso? Aquela mulher que infelizmente a mãe morreu e o pai colocou ela no lugar da mãe. E ela se relaciona com os irmãos como se fosse mãe. Só que aquilo é um peso enorme, ela não casa, porque ela tem que cuidar de filhos, e se ela está no lugar da mãe, ela já tem um companheiro que é o pai.
então ela não casa. E se ela casar, ela vai casar com um homem bem fraquinho, porque aí ele não é marido dela, é um filho. E aí está tudo resolvido, ela já tem um marido e aquela criança adotada está ali. Ah, vai para a cama com ela, mas não tem problema. A relação está harmonizada. O que é isso? Compensações que o sistema tenta, né? Independente do sofrimento que causa. Então, a gente chega para uma pessoa dessa e fala assim, agora que você está vendo isso, vamos conversar com seus irmãos, a gente coloca a cadeira vazia lá, fala, esse aqui é o teu irmão primeiro, segundo, terceiro. Você vai dirigir para ele, imagina que eles estão aqui, e você vai falar com toda emoção, eu sou só a sua irmã, eu não sou sua mãe, eu sou sua irmã. Pode parecer banal, mas isso tem um efeito devastador. Agora eu fico um pouco mais com meu marido, é aquela história, né? Papai, lamento, eu não sou sua esposa, eu sou só sua filha, eu sou sempre pequena diante de você, eu não tenho como substituir mamãe, me perdoa por ter ocupado o lugar dela indevidamente, eu agora vou ficar com meu marido. Olha que coisa maluca, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, aquele pai que se infantiliza, aquela mãe que se torna infantil perante os filhos, ela tem que se impor, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu te dei a vida. Você é doutor, mas você não seria nada se eu não tivesse te gerido. Você é meu pai correto, você é minha mãe correta. Agora eu te tomo como filho, agora você pode me tomar como pai, como tua mãe. Eu tomo como presente tudo que você fez e o respeito por isso. Olha, são frases que são ditas no consultório, às vezes para pessoas que representam, às vezes para um boneco Playmobil ou uma cadeira vazia. Mas não é isso que está acontecendo. A nível da alma, são feridas que estão sendo cicatrizadas. E o processo, como é que é? O processo começa assim. Primeiro, buscam-se os aspectos fundamentais. Segredos, como eu disse, repetições excluídos da família. A informação geracional é aquela que vem da geração atual, pai, mãe, irmãos, e aquela transgeracional, que são segredos que não se conhecem, coisa que a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu, mas que ali se revelam. E as etapas do processo, que é o último slide, gente. Primeiro, entrevista de identificação do tema, aquela história, né? O que o trouxe aqui? O que te trouxe aqui? Minha sogra. Sogra é o problema? Não, ela me trouxe de carro. O problema é meu chefe. A pessoa que ia falar sogra aqui. Meu chefe, eu não consigo, não suporto nenhum chefe na minha vida. Então esse é o tema. Aí a gente faz o genograma, que é a identificação, o desenho da família, daquele núcleo. Depois disso, criamos uma imagem. Então, ó, tá aqui, olha como é que você vê a família. É isso aí? Aí a gente começa a apontar. E quando é com pessoas, né, em grupo, a gente olha a movimentação e a partir dessa observação, nós apresentamos a solução, que são as frases de cura. Aí acabou? Não! Aí a gente chega para o indivíduo, para a indivídua, e fala assim, você viu então qual era o problema? Eu não respeitava a minha mãe, eu achava que ela era fraquinha, eu esqueci que ela teve 18 filhos e que só 6 sobreviveram. Nossa, quanta força de vida essa mulher tinha. Legal, que lindo. Só que a tua mãe está viva? Tá. Então, filhinho, tu vai chegar todo dia, dá uma ligadinha para ela e fala assim, mamãe, muito obrigado. Do coração. E quando você falar dela, fale um pouquinho agachado para homenageá-la. Ah, mas a minha mãe morreu. Não tem problema. Espírita não gosta de ir muito em cemitério, né? Mas às vezes é um ponto de encontro. É bom chegar lá, né? Às vezes, ou uma praça, né? A praça que a minha mãe ia. Então, sento lá, converso, homenageio, compro uma plantinha, coloco lá em casa. Mãe, essa aqui é para você, viu? Vínculos. Gente, se alguém tiver, porque não vai dar tempo para abrir para perguntas, bem que eu gostaria, tiver dúvidas a respeito, eu sou apaixonado por esse tema, não estou fazendo jabá colê aqui não, tá? Porque até que a gente não tem nem mais horário para consulta, mas olha só, quem tiver dúvida, meu e-mail é muito fácil, vlapsi, WLAPSI, @gmail.com.
pode mandar pergunta, eu não sei quanto tempo vai levar para ele responder, mas eu prometo que eu respondo todas. E vai ficar tudo com resposta. Algumas respostas será, não sei. Ok? Está combinado assim, tá? Mas eu respondo. Procurem ler a respeito. Tem muito material, tem muito vídeo no YouTube, constelações familiares. É mais um recurso. A gente trabalha com regressão de memória, tal, não sei o quê, mas tudo isso não é nada. Não é nada. O terapeuta, o psicólogo, ele é meramente um instrumento. E nessa abordagem, então, a gente até fala, olha, eu só estou aqui como um lanterninha de cinema. Quem é mais rodado sabe que era um lanterninha de cinema, né? Uma figura imprescindível. Para mostrar o quê? O lugar que estava vazio. Ele não mandava no filme, não fazia começar o filme, não fazia acabar, não recebia o dinheiro lá da bilheteria. Ele só vinha com a lanterninha dele e fazia assim, ó, tem esse lugar e esse, qual que você quer? Ó, cuidado para não tropeçar. É o que a gente faz. Essa é a função do psicólogo, terapeuta, né? Pelo menos na minha visão, né? A gente não é lá o rei da cocada preta, não. E o sábio da montanha. Estamos aprendendo. Gente, obrigado. Desculpem o avançar da hora. Falei 1 hora só. Eu cumpri certinho. Eu comecei 1 hora. Eu falei que era 1 hora, 1 hora. Tá bom, então? Muito obrigado, gente.